Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, falando a respeito do reino dos céus, o Senhor Jesus começou o seu ministério pregando o que é necessário para se tomar posse do reino dos céus. Ele disse: arrependei-vos. Ele falou do arrependimento. E o arrependimento é um escape. Por que o arrependimento é um escape? Você conhece alguém que não peca? Você conhece alguém que não erra? Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas como escape, Ele nos dá o arrependimento. Por isso que Ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se não houver o arrependimento, o salário do pecado será a morte. Mas não é essa morte que nós conhecemos, é a morte eterna. Então, você vê, por exemplo, a grande importância do batismo nas águas. O batismo nas águas é a remissão dos pecados, é o batismo de arrependimento para quem usa esse escape oferecido por Deus para herdar o reino dos céus. Mas quantas pessoas que não querem entender, e por não querer entender, há uma resistência ao batismo nas águas, como se o batismo nas águas fosse algo ruim, fosse algo prejudicial, e muito pelo contrário. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, o arrependimento é ele que dá condições para que possamos herdar o que existe de mais importante, que é o reino dos céus. Mas muitos não querem se arrepender dos seus pecados. Muitos não querem se arrepender dos seus erros. Muitos, diante do pecado, apresentam atitudes diferentes, apresentam reações diferentes. E como todos nós erramos, como todos nós somos pecadores, o que cada um de nós deve pensar é o seguinte: quais são as minhas atitudes diante dos meus erros? Qual é a minha reação diante dos meus pecados? Eu posso ter diante de um pecado que aos olhos humanos é insignificante, aos olhos humanos. Eu posso ter diante dos meus pecados, que aos olhos humanos são insignificantes, eu posso ter uma reação negativa. Pecados que aos olhos humanos são insignificantes, mas eu posso ter uma reação negativa. Mas eu posso ter também, diante dos meus pecados, que aos olhos humanos são graves, aos olhos humanos são até imperdoáveis,
eu posso ter uma reação positiva. E isso só depende de mim. Só depende de mim. Então, diante dos seus pecados, diante dos seus erros, das suas falhas, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, e diante deles, quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas reações? Porque, dependendo delas, ou você terá a vida eterna, ou a morte eterna. Por isso que o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A Bíblia, ela fala de dois reis, ambos pecaram, como todos pecam, mas eles tiveram atitudes, reações diferentes. O primeiro rei foi Saul. Você pode ver na Bíblia, em 1 Samuel 15:30, 1 Samuel 15:30, que diz assim: disse ele no caso Saul, disse ele então, pequei, ponto e vírgula, pequei, ponto e vírgula, honra-me, porém, agora. Então Saul admitiu o seu erro, mas mesmo admitindo o seu erro, ele colocou um ponto e uma vírgula. Ele estava preocupado com a opinião dos demais. Ele queria ser honrado diante dos demais. Ele estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado com o que poderiam pensar nele ou dele. Isso se chama orgulho. Isso se chama orgulho. E ele viveu vários anos mergulhado nesse maldito orgulho, até que em um determinado momento ele se afogou no orgulho e ele se suicidou. Perdeu a vida. Ele perdeu a vida. Ou seja, é aquela pessoa, e eu insisto nessa tecla, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas é aquela pessoa que ela tenta justificar os seus erros, ela tenta responsabilizar a terceiros, ela tenta responsabilizar a terceiros, ela tenta encobrir os seus erros com erros maiores, ela endurece o coração. Essa pessoa, não há arrependimento. O ponto e vírgula representa isso. É isso que representa o ponto e vírgula. Olha, eu até errei, mas eu errei por causa de fulano. Então a pessoa tenta se justificar, responsabilizar os demais, chega ao ponto de praticar novos erros para esconder os antigos. O coração é um coração duro, essa pessoa não se arrepende. E o arrependimento é o quê? O que é o arrependimento? Um escape. O arrependimento é um escape para que haja salvação. O arrependimento é o escape para que haja um recomeço. O arrependimento é um escape para que haja uma mudança, uma transformação de vida. Isso foi o que aconteceu com o primeiro rei.
Mas tem um segundo rei, o rei Davi, que também errou, e errou feio, porque ele se deitou com outra mulher, uma mulher casada, e como se não bastasse, para tentar esconder o erro, ele colocou o marido dessa mulher, que era um oficial fiel, ele o colocou na frente de uma batalha, e todos o deixaram, para que ele viesse morrer. Então Davi errou, Davi pecou, e você vê em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, onde diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e ponto final. Não teve ponto e vírgula, não, está escrito. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e ponto final. Ele não se justificou, ele não colocou a culpa na mulher, ele não se preocupou com a opinião dos demais, ele se arrependeu, ele não queria receber outra coisa, ele queria receber o perdão, e ele foi perdoado, ainda que tenha sofrido as consequências, porque como temos falado, tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, teve as consequências, ele sofreu as consequências, mas ele não estava preocupado com o seu reino, ele não estava preocupado com a sua coroa física, ainda que fosse de ouro, ele estava preocupado com a coroa eterna, a coroa da vida. Saul ficou preocupado com a coroa de ouro e desprezou a coroa da vida. Davi não se importou com a coroa de ouro, porque para ele o mais importante era a coroa da vida. Então, o que Davi queria era o perdão. Ele foi perdoado, e o mais importante de tudo, ele foi salvo. Ambos estiveram diante de uma autoridade de Deus na terra. Ambos estiveram diante de profetas. No caso de Saul, diante do profeta Samuel. No caso de Davi, diante do profeta Natã. O pecado dos dois, o pecado foi apresentado, mas você vê duas atitudes diferentes, você vê duas reações diferentes, e eu tenho as minhas atitudes e as minhas reações diante dos meus pecados, ou de acordo com um, ou de acordo com o outro. No caso de Saul, ele admitiu, mas ele colocou um ponto e uma vírgula. E no caso de Davi, admitiu e colocou um ponto final. O que é o arrependimento? O arrependimento é o sacrifício do nosso ego. A pessoa que se arrepende, ela sacrifica o seu ego. A pessoa que se arrepende, ela sacrifica a sua razão, ela sacrifica os seus motivos. E uma vez que existe o arrependimento, existe o perdão, e é com o perdão
que se começa uma nova vida. É com o perdão que há uma transformação. É com o perdão que se recebe o reino dos céus. Então, qual tem sido a sua atitude diante dos seus pecados? Qual tem sido a sua maneira de reagir diante dos seus pecados? Você é aquela pessoa que você até reconhece, e aí encaixa perfeitamente o que eu falei ainda há pouco. De repente os pecados não são expressivos, tão expressivos assim, ainda que para Deus não faça nenhuma diferença, não faz nenhuma diferença, pecado é pecado, mas de repente os pecados existentes diante dos olhos não são tão expressivos, mas o problema é que ainda que a pessoa reconheça, ela tenta justificar, ela tenta argumentar, ela tenta colocar a culpa, a responsabilidade em outra pessoa, ou ela tenta encobrir com outro erro, ou ela endurece o coração, então não há arrependimento, que é o escape, e se não houver arrependimento, não haverá perdão, e não haverá entrada no reino dos céus. Mas tem a outra pessoa, que os pecados, aos olhos humanos, são expressivos. É a pessoa que roubou, é a pessoa que matou, é a pessoa que traiu, é a pessoa que adulterou, é a pessoa que ela fez o inferno, é aquela pessoa que prejudicou ao inocente, prejudicou alguém. De repente alguém agora chora pelo que essa pessoa fez. De repente alguém chegou ao ponto até de se matar, perdeu a salvação por aquilo que essa pessoa fez, mas ainda que os seus pecados sejam expressivos, as suas atitudes são positivas, a sua reação é positiva, ela reage como Davi reagiu. Ele disse: pequei contra o Senhor, e ponto, pequei contra o Senhor. Então você vê que o arrependimento é o ego sendo sacrificado. A pessoa não se justifica. Ah, mas eu fiz isso por causa da minha criação, eu fiz isso porque eu não tive pai e mãe, eu fiz isso porque eu fui criado em um ambiente que não era favorável, eu fiz isso porque eu passei por isso também. Ela não se justifica, ela não argumenta, ela não coloca a responsabilidade em ninguém, ela assume: eu fiz, e não importa o preço que eu tenho que pagar, eu pago, mas eu quero é o perdão. Então essa pessoa é salva, e é impossível que alguém que seja salvo não tenha um recomeço de vida. De repente, com esquemas, de repente de maneira fraudulenta, de repente tirando vantagem dos demais, a pessoa tinha uma certa prosperidade, uma prosperidade que foi construída na areia, e ela veio para o Senhor Jesus, ela se arrependeu, ela foi perdoada. Hoje ela ainda não tem o que ela tinha no passado, mas hoje ela vive uma nova vida, houve um recomeço,
porque hoje ela tem o mais importante, hoje ela tem a salvação, hoje ela tem a vida eterna, a certeza que a sua alma, por toda a eternidade, estará no reino dos céus. Hoje ela sabe que ela não vai, ela pode até morrer fisicamente, mas ela não vai morrer espiritualmente. Fisicamente ela pode até morrer, espiritualmente ela não vai morrer, ela vai viver eternamente com Deus, que foi o oposto do que aconteceu com Saul, que por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da preocupação com a opinião dos demais, querendo agradar os demais, foi tomado pelo orgulho, e por causa do orgulho, acabou tirando a própria vida, e perdendo a salvação. Mas Davi não, Davi se humilhou, Davi reconheceu os seus pecados, e ele teve a salvação. Por isso que no princípio, nós falávamos que o salário do pecado é a morte, mas todos nós temos o escape, não para que venhamos morrer espiritualmente, mas sim para que a nossa alma, por toda a eternidade, possa viver no reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E se você tomar essa atitude hoje, essa decisão hoje, então você vai ter a certeza de ter o nome escrito no livro da vida e de um dia receber a coroa que não foi valorizada por Saul, mas foi valorizada por Davi, que é a coroa da vida.